Você é um daqueles funcionários que usam o e-mail da empresa para fazer tudo? Enviar piadas para os amigos, brigar com a namorada, combinar os programas do final de semana e até enviar currículos. Bom, para saber quais são as regras que nunca devem ser desrespeitadas, é que eu converso agora com o consultor em mídias sociais, o Paulo Miureu. Paulo, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Uma ótima tarde, viu? Boa tarde, obrigada. Olha, falamos hoje dos e-mails corporativos, né? Ele deve ser restrito apenas às necessidades profissionais ou há exceções? Eu acho que há exceções. Depende muito da política da empresa, como ela estabeleceu as regras desde o início com a entrada do funcionário, do colaborador, e também como ela entende essa utilização. Entendi. Mas muitas empresas não estabelecem essas regras, não deixa claro isso. Então tem que ter o devido cuidado, porque a empresa ela é proprietária desse e-mail. Então, independente das regras, ela tem o direito de controlar o uso dele. Então, caberia a esse funcionário já de início saber quais são essas regras antes de começar a utilizar esse e-mail para fins pessoais. Exatamente. Uma boa prática seria não utilizar de forma pessoal antes de saber isso. Entendi. Porque é muito comum as empresas não colocarem essas regras e os colaboradores utilizarem de forma indevida mesmo, ou como se estivesse utilizando o seu e-mail pessoal, substituindo. Entendi. Eu tenho um caso até interessante da semana passada. Vamos lá. Eu recebi um currículo a semana passada. Esse currículo veio de uma pessoa procurando um emprego na nossa empresa, utilizando o e-mail da empresa. Então, a empresa provavelmente não sabe disso, mas pior, a hora que eu recebi, eu falei, como eu contrato uma pessoa que está dentro de uma empresa mandando currículo com o e-mail da empresa? Eu imagino. Agora, e se essa empresa pega um e-mail desse? Isso pode acarretar problemas jurídicos e até a demissão? Pode acarretar problemas jurídicos. Porque as pessoas acham que, por exemplo, eu estou numa empresa, pego o telefone, ligo para alguém e converso, faço um uso pessoal desse telefone, sem problema nenhum. Esse telefone não está restrito, eu não consigo verificar a origem dele. Mas o e-mail não, o e-mail carrega a marca da empresa. Lógico, é um documento, Paulo. É um documento legal. Então, eu carrego a marca da empresa. Então, ainda mais se eu tiver registrado @nomedaempresa.com.br, eu estou levando a marca dessa empresa. Então, eu estou me apropriando disso. Sem perceber, eu estou me apropriando dessa marca para a minha comunicação. Lógico. Então, isso realmente não pode e a empresa tem todo o direito de utilizar. E aí, uma coisa muito interessante, dentro das empresas, eu tenho o direito de monitorar os e-mails dos meus funcionários. Por exemplo, a empresa, ela tem essa possibilidade de ler todos os e-mails que todos os funcionários mandam? O que ela precisa, não é contra a lei isso? Não é contra a lei. O que ela precisa fazer é deixar isso como política, uma regra inicial, o funcionário precisa estar ciente disso. Ele tem que ser notificado. Isso, que o e-mail é para uso corporativo e ele vai ser monitorado quanto ao uso dele. Entendi. Agora, quando esse funcionário não é notificado e ele faz o uso desse e-mail pessoal, não para prejudicar a empresa, mas sim em situações muito particulares, isso é uma invasão de privacidade para esse funcionário ou não? Se ele não foi notificado, por exemplo. Aí é uma discussão jurídica. O nosso colega, doutor Milagre, pode deixar mais claro isso, mas aí há uma discussão. Há uma discussão jurídica. Exatamente, não é muito ainda definido isso. Mas creio que para a política de uma boa vizinhança, se você quer preservar esse emprego, o melhor nessa regra é não utilizar o e-mail para esses fins, não é, Paulo? É não utilizar para esses fins. Porque uma hora ou outra, de repente, você manda. O que a gente recebe muito são aqueles e-mails que só quem manda acha engraçado, né? Com aquelas piadinhas. Exatamente. Agora, quando é de dicas, por exemplo, relevantes, isso também não tem problema. Acho que cabe equilibrar. Eu acho que cabe equilibrar e entender realmente sempre as regras que a empresa estabeleceu. Então, na nossa empresa, por mais que a gente tenha uma questão de uso mais livre, realmente algumas coisas não ficam boas, né? Então, o caso, por exemplo, que a gente tem de clientes nossos, que uma das funcionárias, como recebeu um e-mail nosso uma vez, começa a mandar piadinha para a nossa equipe. Ah, tá, e aí? E aí a gente tenta avisar, comunicar o nosso cliente, dizendo, existe um caso desse tipo acontecendo. E qual seria a regra da boa etiqueta quando você receber
um e-mail que você vê que é corporativo, que é de uma empresa, qual a forma de você lidar com essa pessoa para que você não receba mais? Porque às vezes você continua recebendo, a empresa pode achar que você é conivente. Exatamente. Com essa Realmente entrega, é você né? responder solicitando que isso não aconteça. Existem muitos casos que causam problemas por conta Muitos desses casos. e-mails, Paulo? Muitos casos. Porque primeiro que você pode ter uma troca de e-mails sobre algum tipo de fofoca. A fofoca é o que lidera, É o dizem que lidera. Mas, por exemplo, alguns e-mails que as pessoas acham, uns e-mails mais fortes, pornográficos, qualquer coisa desse tipo. Nossa, aí que é o pior, acontece, né? É o pior, acontece dentro das empresas. E muitas vezes você não quer receber. E aí você Exato. identifica vindo de uma pessoa de uma empresa. E casos desse tipo já aconteceram aí na história recente de pessoas serem demitidas por isso. Por justa causa. Exatamente, por justa causa. Por mandarem e-mails que tenham conteúdo impróprio, Conteúdo ao impróprio. conceito da empresa. Exatamente. É justo, eu acho. É completamente justo. Não é? Porque você está ali... Porque, como eu disse, o telefone não carrega a marca da empresa. O e-mail Você é um não documento. avisa de que lugar você está ligando, mas o e-mail é um documento e vem carregando a marca da empresa. Muitas vezes as pessoas usam e ainda continuam com aquela assinatura da empresa, né? Funcionário, tal, da empresa, tal. Contatos, tal. Contatos, tal. Agora, há empresas que existem hoje um funcionário somente para fazer essa filtragem do que se está acontecendo, para não acontecer espionagem, Exatamente. troca de informações. Tanto internamente nas empresas, como empresas contratando outras empresas para fazerem isso. Para fazer esse tipo de serviço. Para monitorar mesmo. Porque eu acho que tomou uma proporção muito grande essa questão do bullying virtual, né? As ofensas, as ameaças. Exatamente. A gente está acompanhando o caso da cantora Cláudia Leite, que está defendendo e levantando uma bandeira contra os crimes virtuais, porque ela foi ameaçada e teve uma foto utilizada em um site de pornografia. E ela está fazendo todo o processo jurídico. Agora, imagine se isso toma uma proporção de que é uma empresa que está por trás. A empresa que vai responder? A empresa vai responder. Esse é um caso bem interessante, porque normalmente a rede interna das empresas, ela pode ser identificada através de um número IP. É um pouco mais técnico, mas ela é identificada pelo número IP. Seria digital do computador. Exatamente. Seria, na verdade, o ponto que identifica que é a empresa X. Entendi. A grande questão é que quando a empresa chega a internet até ela distribui para 10, 20, 50 funcionários. Exato. Todos os funcionários estão utilizando a internet através desse único endereço. Ah, entendi. Se a empresa não se proteger e monitorar internamente, legalmente eu vou acionar esse IP que é essa empresa. Se a empresa não souber me responder, olha, não fui eu como empresa, foi o funcionário X, quem vai responder é a empresa. Olha. Então, isso é uma questão técnica que precisa ser feita. É muito sério, né, Paulo? As empresas elas partem do seguinte princípio: eu contrato uma conexão do fornecedor A, B ou C de internet, coloco dentro da minha empresa e, para não gastar muito ou porque eu ainda não entendo que isso é importante, deixo lá e não sei os riscos que eu estou correndo. E os riscos são muito grandes. Bom, eu queria que você finalizasse, né? Eu acho que são muitos os prós e contras do hoje que nós temos com o ganho da internet. Eu acho que é um veículo espetacular que agregou muita coisa na vida de muita gente. Mas assim, o certo e o errado, Paulo? O certo é, se eu acabo de entrar numa empresa, seja eu estagiário que tem um e-mail, seja um funcionário, eu preciso primeiro perguntar quais são as regras. Claro. Se as regras não estão estabelecidas, não utilize. Não utilize. Você pode ser o primeiro a errar. A empresa não é obrigada a falar que há regras, por uma questão jurídica, isso é importante para a empresa se precaver e se proteger. Entendi. Então, isso há uma divergência. Então, a gente é melhor se precaver a empresa fazer isso. O funcionário, a melhor coisa é ele não utilizar. Lógico. Se a empresa não permite nem que você entre no seu próprio e-mail pessoal, não entre. Entendi. Entre no seu horário de almoço. Porque qualquer tipo de utilização que ele fizer indevida, ele pode ser acionado, ele pode ser questionado, ele pode ser demitido por justa causa e ele não sabe. Então, a regra básica é: utilize aquilo que é seu. O telefone da empresa não é seu, o papel de carta da empresa não é seu, o e-mail da empresa não é seu. Então, não use para utilização, não faça utilização pessoal disso. Só a corporativa que você pode fazer. Então, há muitos casos, a gente não chega a monitorar na nossa empresa, mas a gente tem uma certa liberdade, mas a gente deixa isso muito claro. Porque são as pessoas dentro da empresa que constroem a imagem da empresa. Com certeza. Então, justíssimo. Isso é muito importante. Paulo, muita gente hoje
que vai buscar emprego, né, ela dá um contato de e-mail. E através desse contato, desse nome, a gente consegue ver o que essa pessoa é dentro de uma rede. Com certeza. Através dos Isso sites de relacionamento. Então, eu queria que você reforçasse também. Isso é muito engraçado. Muitas vezes as pessoas estão entrando no mercado de trabalho agora ou ainda estão no mercado de trabalho e têm alguns e-mails muito engraçados. Porque o e-mail diz mais ou menos quem você é. Então, você tem o seu e-mail... cartão mesmo. É o seu cartão, né? Então, o e-mail hotmail.com. Imagina, gluglu.com. Ah, não, aí a pessoa já... Isso é muito comum. É pejorativo demais. É pejorativo. As pessoas não percebem. Aí, a partir desse e-mail, eu consigo rastrear ela e entender como é que ela está se comportando na rede. Lógico, se ela tem site de relacionamento, as fotos que ela coloca. Exatamente. Então, tudo isso constrói a imagem da pessoa. O jovem, ele vem de uma onda de utilizar sem perceber, né? De uma cultura nova, e aí ele não sabe muito bem o que ele está fazendo. E o mais velho, muitas vezes faz isso também porque ele não percebeu que isso mudou a estrutura organizacional das empresas. Claro. Isso é importante. Ele acha que ainda apenas o currículo impresso é que importa. Hoje não mais. Não mais. A gente nem recebe mais currículo impresso. Ah lá, tá vendo? E imagine você vai contratar alguém que faz parte da comunidade. Odeio segunda-feira. Odeio acordar cedo. Odeio meu chefe. Odeio meu chefe. Não dá, né, Paulo? Não dá. E essas comunidades têm milhões de pessoas. Ai, gente, por favor. Paulo, muitíssimo obrigada. Nós deixamos já o seu contato. Outras dúvidas, você com certeza irá responder ao nosso público. Com certeza. Até uma próxima, Até uma próxima. Muitíssimo obrigada. Obrigado.